Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos. E de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei, que tinham vindo de Jerusalém, diziam que ele estava possuído por Beelzebu, e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Então Jesus respondeu, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs na fé, que a paz do Senhor esteja em vosso lar. A igreja celebra hoje o 10º domingo do tempo comum. Este grande tempo ocupa boa parte do ano litúrgico, que é chamado comum, não por sua pouca importância, mas apenas para diferenciá-lo de outros tempos fortes, tais como o tempo pascal, que há pouco estávamos vivendo. E durante o tempo comum nós somos chamados a viver no hoje, neste tempo, no Cronos, o mistério de Deus, esse tempo Kairos, tempo da graça, que vai se manifestando na nossa vida, no nosso dia a dia. E por isso que nós somos convidados a todos os domingos, ao menos, virmos na igreja para rezar em comunidade, para elevar a ação de graças, a Eucaristia a Deus, ao nosso Deus Trindade, justamente para que possamos compreender nos domingos do tempo comum este ano, chamado ano B, que o evangelista Marcos irá nos guiar, para compreender a cada domingo por meio do Evangelho como Jesus também foi pouco a pouco anunciando o reino de Deus e que pouco a pouco foi se aproximando também da cruz, deste mistério que depois seria e é para nós o mistério central da nossa fé, a paixão, morte e ressurreição de Jesus. E este evangelho de hoje nos mostra Jesus que já depois de um tempinho da sua caminhada de pregação do reino, causava muito alvoroço onde passava. E chegando em casa, na sua cidade natal, ele estava rodeado de pessoas. E alguns parentes vão ali porque acham que está louco. Já uma expressão de cruz, de sofrimento para Jesus. Mas muitos que estavam ali também estavam para, em nome da religião judaica, criticar Jesus. E falavam que ele agia em nome do demônio. Aqui Jesus aponta para o maior pecado, o pecado que não tem perdão. Que pecado é este contra o Espírito Santo? É o pecado de voluntariamente dizer não para Deus. Voluntariamente dar as costas para o caminho da salvação. Contra a ação da nossa liberdade, Deus, ele não tem o que fazer, ele nos respeita. Mas depois, mais no final, Jesus deixa claro que quando Maria e seus irmãos, a família mais próxima, não são os mesmos parentes, buscam ver ele aproveita aquela ocasião para dizer que aqueles que estavam ao redor dele são a verdadeira família. Não que Maria e seus irmãos já não participassem dessa família, mas para ressaltar que a família de Deus é também a nossa família. E nós somos convidados a pertencer a essa família, deixando Jesus no centro e buscando viver a unidade e preservá-la também contra tudo aquilo que pode a afetar. Então, desse modo, queridos irmãos e irmãs, neste domingo, vamos
reforçar o senso de pertença à família de Deus e vamos preservar a unidade. Que Deus os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.